Vamos ler a partir do 24, então. A partir do 24, tá bom? Desculpinha. Capítulo 7 de Marcos, a partir do 24. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro, onde não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado. Mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Senhor, tua palavra é viva e eficaz. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendê-la um pouco mais e que saiamos daqui, ó Deus, com o nosso coração cheio de esperança em Cristo Jesus. Amém. Pois nele nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, tem duas maneiras de nós nos aproximarmos do Senhor. Ou nós nos aproximamos do Senhor cumprindo regras, mantendo aquilo que a gente chama de legalismo, servindo um Deus maldoso, poderoso, como antigamente eu tinha em minha vida de criança, porque cantávamos quando criança um cântico que dizia: cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Então, todas as vezes que nos aproximávamos de Deus, tinha essa consciência de um Deus austero, sério demais, e às vezes até muito duro. Mas existe também uma maneira de você se aproximar do Senhor, é confiando na graça dele e não confiando em si mesmo. É muito interessante ver esse texto, porque Jesus Cristo, ele estava já estafado, cansado. Possivelmente as energias dele já estavam indo por água abaixo, estava muito cansado. E ele se afasta então do perímetro de Israel, e ele vai então ao local dos pagãos, em Tiro. E ele sai daquele local com o desejo de que ninguém soubesse dele. Ele faz isso assim, em segredo, como a gente já pôde ler aqui. E aí é muito interessante perceber que essa mulher que dele se aproxima mostra-nos algumas coisas que para mim é extremamente importante. Essa mulher sabe de Jesus, ela tinha uma demanda, e não era uma demanda tão simples. A sua filha estava possuída por demônio. E é interessante porque a gente que é pai, a gente sabe que quem não é ainda vai entender muito isso. Os pais têm uma força além, não é? É algo que está muito além de nós pelos nossos filhos. Se tiver que lutar por eles, brigar por eles, gritar por eles, se ajoelhar no chão por eles, lamber o chão, se vestir de qualquer jeito pelos nossos filhos, nós faremos. E os pais são assim, essa força que é além de humana por os nossos pais. Essa mulher também era assim, uma mulher que tinha uma força de mãe. E essa mulher então vai aos pés de Jesus, se joga aos pés de Jesus, e ela mostra a maneira que talvez nós devamos nos aproximar de Jesus, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que nós
somos pecadores e carentes de Jesus. Essa mulher se joga aos pés de Jesus, dizendo: eu não tenho forças para vencer esse problema, essa luta que eu estou enfrentando, mas eu estou diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor sim tem condições de resolver esse meu problema. Então, se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, é compreender que nós somos extremamente limitados e que nós necessitamos de uma intervenção dele. Essa mulher então se aproxima de Jesus dessa maneira. E era interessante porque ela rompe com todas as possibilidades, inclusive lá em Mateus capítulo 15, os discípulos a repreendem, dizendo: você não tem condições de estar perto desse Jesus, porque você é pagã. Você é pagã, portanto, você não está qualificada, não sendo judia, não está qualificada nem de se aproximar do Senhor. E é interessante que às vezes nós, como igreja, agimos assim como os discípulos com aqueles que nós determinamos que são pagãos. E aí por isso que a gente às vezes é extremamente intolerante, e a intolerância religiosa toma conta cada vez mais do povo chamado evangélico neste país, porque a gente ainda não aprendeu com Jesus, que lida com uma pagã, mas não a vê como uma pessoa pagã, mas vê como uma pessoa que tinha fé no seu coração, para se jogar aos pés dele e dizer: eu preciso de ajuda. E muitos deles podem estar pedindo ajuda, e nós, às vezes, com os nossos senões, dificultamos a chegada dessas pessoas a Jesus. Mas é interessante que essa mulher então começa um diálogo com Jesus, que era de uma profundidade muito grande, uma conversa teológica com o Senhor. E Jesus Cristo parece olhar para ela, e a gente imagina uma certa até grosseria de Jesus, dizer: olha, é interessante o que você está me pedindo, mas primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros, em algumas traduções, aos cachorrinhos, que dá uma ideia mais até amena, mais afetiva de Jesus, mas ao mesmo tempo é estranho, alguém que vai pedir ajuda a Jesus, e Jesus Cristo diz assim: olha, primeiro não se deve se alimentar as crianças, depois então deve se alimentar os cachorros. E aí Jesus Cristo estava fazendo uma parábola, e estava ali desafiando aquela mulher com essa parábola, dizendo: eu vim sim para os judeus. E talvez a compreensão dele era essa compreensão também, de que ele veio para trabalhar com os judeus, e talvez esta mulher tenha mudado completamente a própria visão do próprio Jesus, mesmo ele sendo Deus. Naquele momento ali, foi uma conversa interessante. Aquela mulher, cheia de amor pela sua filha, ouvindo uma frase dessa, ela continua persistindo, porque ela sabia que ela estava na presença de Jesus, que poderia libertá-la daquele mal, ou do mal que estava sendo acometido da sua filha. E ela então topa o desafio da conversa, o desafio dessa parábola, e ela então joga para Jesus: Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Acho muito interessante essa perspectiva dessa mulher. Ela, com humildade, se joga a Jesus, aos pés dele. Quando ele a contrapõe, ela, com profunda humildade, reconhecimento de quem ela era, ela se coloca abaixo de tudo, dizendo assim: sim, eu sei disso, eu compreendo, você não está fora da razão. Aqui essa mulher não ficou questionando a Jesus sobre aquilo que Jesus Cristo estava dando para ela. Ela não questionou, ela disse: ok, Jesus, eu entendo isso, mas eu quero dizer, tenha mais misericórdia de mim ainda, porque eu preciso do Senhor. Porque os cachorrinhos comem a migalha, mesmo a migalha que o Senhor me der, eu vou me dar por satisfeita. Isso aqui era um ato de muita fé. Às vezes, meus irmãos,
nós pedimos, nos aproximamos do Senhor, e nós queremos quase que ordenar ao Senhor aquilo que Ele tem que nos dar. E nós determinamos o que o Senhor deve nos dar. Alguns lugares a gente vê mesmo essa determinação, até porque alguns nasceram por cabeça e não por cauda, né? São os super crentes que se aproximam de Jesus como inquirindo dele uma ação de acordo com a sua própria vontade. Aquela mulher disse: sim, eu sei, você está certo, eu não posso nem discutir, eu não tenho nem qualificação para estar diante da tua presença, por isso eu quero as migalhas, você pode me dar as migalhas? E aí Jesus Cristo, eu fico imaginando Jesus Cristo olhando para aquela mulher, olhando os olhos daquela mulher e vendo tamanha sinceridade. E aí Jesus Cristo disse assim: boa resposta, vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Como você tem se aproximado de Jesus? Essa é a pergunta que eu sempre tenho feito a mim mesmo. Como nós nos aproximamos de Jesus? Inquirindo dele ações a nosso favor, dizendo para Jesus: Jesus, mesmo o Senhor sendo o Senhor, você não tem capacidade de dizer não para mim, ou possibilidade de dizer não para mim, porque eu sou quem eu sou. Ou a gente se aproxima de Jesus reconhecendo o quanto nós somos pequenos, o quanto nós carecemos dele, da intervenção dele. E se ele quiser dar o mínimo, que para nós não será o mínimo, porque será uma migalhas, entre aspas, da intervenção dele, ele o fará desse jeito. Mesmo desta forma, nós estamos nos aproximando do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, o que o Senhor quiser nos dar, o que o Senhor quiser me dar, eu quero receber, porque o mais saboroso é estar diante da tua presença, é estar contigo, é estar tomando um café contigo, como imaginando numa sala como nós cantamos aqui, é estar juntos, é estar junto contigo, louvando o teu nome, sentindo a tua presença e recebendo as bênçãos que o Senhor deseja me entregar. Aquela mulher teve um amor profundo por sua filha, mas ela teve um ato de humildade, de fé, porque ela sabia que era Jesus. E ela recebeu a bênção de forma muito específica que ela queria, porque o Senhor Jesus pôde ver nela uma sinceridade profunda e o reconhecimento de que ela necessitava dele como dependência total. Como você tem se aproximado de Jesus? Dizendo: Senhor, eu me aproximo de ti, dos teus pés, porque eu careço do Senhor. Que assim seja. Que o Senhor faça de nós pessoas que compreendam quem é Jesus, e faça de nós pessoas que compreendam quem nós mesmos somos. Nós somos totalmente carentes da intervenção e da graça de Jesus. Nos aproximemos, nos julgando aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor nos der migalhas, que sejam migalhas, mas que eu possa me satisfazer com ela, saber que elas vêm de ti. Amém? Amém? Amém. Talvez não entenderam muito, não sei, mas não importa não. Que o Espírito Santo faça isso no coração dos irmãos. E assim, é rápido, porque se a gente botar as crianças para orar junto com o pastor, não dá tempo para nem terminar a lição, não é? Porque eu aprendi, quanto menos a gente falar, menos besteira a gente diz, né? Então, e também tem aquilo que o Senhor deseja transmitir para vocês mesmos. Vamos orar. A gente agradece muito a você que veio.